O duto como o agente transportador de modernidade, de conforto, tá? Passa a ser melhor compreendido pela população, na medida que ela própria se vê como um sistema de duto. Na hora que essa imagem é mostrada para ela, ela entende que se ela der um corte no dedo, o dedo sangra e, portanto, o risco aparece, o risco de uma infecção, etc. Da mesma maneira, se ela der um corte num duto, esse duto vai sangrar. A Transpetro é a maior transportadora de petróleo da América Latina. E é preciso ser gerenciado. Claro que o produto é um produto de risco e a relação desse produto com os moradores, com as comunidades vizinhas, é sempre motivo de preocupação. Então, nos coube criar uma política e executar essa política de relacionamento entre os dutos e as comunidades nas quais ele passa. E daí nasceu o programa Transpetro Comunidades. Foi preciso ressignificar o próprio sentido do duto. Quando nós chegamos para começar o trabalho, duto era considerado um condutor de petróleo e o diâmetro do duto coincidia com o diâmetro do cano, a largura do cano no qual o petróleo passava por dentro. E nós mostramos que o duto é um condutor do desenvolvimento. E o diâmetro de um duto é do tamanho da responsabilidade de quem o gerencia. Portanto, o diâmetro do duto não coincide com o diâmetro do cano. O diâmetro do duto é aquele conjunto de responsabilidades de quem se propõe a transportar petróleo por essa via. Então, nós construímos uma ressignificação para este meio de transporte que é o mais eficiente que entre os meios de transporte existentes. Vocês imaginam que não tivesse uma malha de 30 mil quilômetros por dia, nós teríamos 350 mil caminhões rodando a mais por dia nas principais estradas brasileiras. Também era preciso mostrar para a população que a sociedade é duto dependente. A água chega por um duto, o esgoto sai por um duto, a luz chega por um duto, o gás chega por um duto. Então nós temos dutos onde há modernidade, onde há conforto, onde há bem-estar. O duto é um condutor, portanto, de conforto, de bem-estar para a comunidade. Com isso, evoluímos para mostrar que o próprio ser humano é um sistema de duto e mostrávamos o corpo humano com todas as suas artérias, veias, enfim, aquela célebre imagem do ser humano meio transparente com todas as suas veiazinhas passando, e a comunidade entendia que nós somos um sistema de dutos, que nós nos movimentamos, falamos, pensamos, porque o sangue chega. Da mesma maneira que o petróleo é o sangue da sociedade, é o sangue necessário ao processo de desenvolvimento. Se você faz uma transposição para a cidade como organismo, a relação o sangue para nós tem a mesma relação que a malha de duto tem para a organicidade, né, para o funcionamento de uma cidade. E a população entendia. Foi necessário também reconstruir o profissional responsável pela inspeção dos dutos. Passaram de andarilhos, como eram chamados, para inspetores de faixa. Isso lhes conferia uma autoridade muito maior. Isso significou mudar a roupa que eles vestiam, eles passaram a se vestir como inspetores de faixa. Isso significava para eles uma mudança muito grande. Eles tinham distintivos, eles tinham carteiras de inspetores, e essa autoridade conferida a eles permitia que, por exemplo, interrompesse o tráfego de veículos que estava sendo feito sobre uma malha dutoviária de uma maneira irresponsável. O duto como o agente transportador de modernidade, de conforto, tá? Passa a ser melhor compreendido pela população, na medida que ela própria se vê como um sistema de duto. Na hora que essa imagem é mostrada para ela, ela entende que se ela der um corte no dedo, o dedo sangra e, portanto, o risco aparece, o risco de uma infecção, etc. Da mesma maneira, se ela der um corte num duto, esse duto vai sangrar.
e o sangramento é sempre um risco. Então, essas simbologias eram muito úteis para mostrar às pessoas que a responsabilidade pela gestão do sistema de dutos era evidentemente da Transpetro, mas precisava contar com a colaboração da população. O maior volume de acidentes com dutos são causados por interferência externa. Daí a importância de você gerenciar a boa relação entre a comunidade e o duto.